Oi, gente, bom dia. Hoje, dia 14 de 1 de 25, né? Que bom que nós estamos aqui nessa oportunidade para conversar sobre a palavra de Deus. Seja muito bem-vindo aí neste canal, nessa oportunidade que o Senhor nos concede de conversarmos sobre a palavra de Deus. Antes, porém, quero dar parabéns a dois grandes irmãos queridos. Um é a Karine. Karine, que Deus te abençoe, minha irmã. Te conceda muitos anos de vida. Você é uma bênção na minha vida, é uma bênção na igreja. Que Deus abençoe sua vida poderosamente, que Deus te fortaleça cada dia mais na presença dele. Outra pessoa é o Mauro. Mauro é meu irmão em Cristo, mora aqui do Carlos Chagas, do ladinho aqui. Deus te abençoe, Mauro. Que Deus te conceda muitos anos de vida na presença do Senhor, que você continue sendo essa bênção que você é, meu irmão. Deus te abençoe poderosamente. Para hoje, quero te convidar a uma leitura bíblica que se encontra em João capítulo 14, de 1 a 3. É a mesma leitura que a gente fez domingo de manhã na igreja. E diz assim: Não se turbe o vosso coração. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito: Vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Muito bem, essa foi a leitura e essa foi a mensagem de domingo de manhã, né? Claro que eu não vou fazer a mensagem toda, mas é relevante pensarmos sobre o mesmo assunto agora aqui nessa live, uma vez que a gente está diante de muitas coisas que têm acontecido. Hoje pela manhã eu estava vendo um vídeo acerca de Los Angeles, aliás, dois vídeos. Um vídeo mostra que uma sinagoga ficou intacta, tudo ao redor queimado, e uma sinagoga completamente intacta, não queimou nada. E o outro vídeo mostra a casa de um pastor também intacto, tudo ao redor queimado, tudo virou cinza ao redor, e a casa do pastor estava intacta. Por que esse tipo de coisa acontece em situações como essa? Eu fui atrás para ver se não era fake news, se não era montagem, eu olhei algumas coisas, vi algumas, e de fato aconteceu isso mesmo. Realmente, em meio a todo aquele caos, a todo aquele incêndio que devastou com Los Angeles, a casa do pastor e a sinagoga ficaram intactas. São sinais. Você pode pensar que é coincidência, mas são sinais. É Deus demonstrando realmente alguma coisa, Deus querendo dizer alguma coisa. Considerando que, alguns dias antes de toda a tragédia, o pessoal de Los Angeles, diante da entrega dos prêmios, estava zombando de Deus, e como eu disse na igreja, eu volto a dizer aqui, eu não acho que Deus seja um ser dodói. Se falar alguma coisa contra ele, fica bravo e quer... Não acho que seja. Mas é porque o limite está chegando. Entende? A Bíblia vai dizer que Deus desceu para ver o que estava acontecendo no Egito, porque já estava chegando no limite. Deus desceu para ver o que estava acontecendo em Sodoma e Gomorra, porque já estava chegando no limite. Já estava quase chegando no topo da ira de Deus. Então, toda vez que o homem se levanta para querer ser um semideus, ou para querer confrontar a Deus e achar que Deus é um banana que não está resolvendo nada, Deus desce para resolver. Olha o dilúvio. Foi assim também no dilúvio. Durante um tempo, Deus enviando sinais, e o maior dos sinais era o próprio Noé construindo a arca. Zombaram dele e o dilúvio chegou. E Jesus falou: vai ser do mesmo jeito. Vai ser do mesmo jeito. A minha volta será exatamente marcada como nos dias de Noé, onde os homens viviam naturalmente, tranquilo, não sei o quê. E ele também fala assim, como nos dias de Ló, onde os homens também não tinham respeito à palavra de Deus, não tinham respeito ao Deus da palavra, não tinham respeito entre si, onde os homens estavam arrogantes, onde um momento em que os homens estavam se achando altivos demais. Então veio o fogo dos céus e consumiu a todos. Aqui nesse capítulo 14 de João, os discípulos, o versículo 1 já começa mostrando os discípulos consternados, tristes, né, perplexos. Porque Jesus já começa, a partir do capítulo 13, ele começa a falar sobre sua partida. Jesus, como nós falamos, e como a Bíblia mostra, Jesus é a promessa cumprida. Eles aguardavam a chegada de um Jesus, né, de um Messias, que a palavra Jesus significa Salvador. Então eles aguardavam a palavra a presença de um Salvador na nação, um Messias, um ungido, alguém enviado por Deus para restaurar todas as coisas. E Jesus então veio. Então Jesus era a promessa cumprida, já não se tinha dúvida com relação a isso, acerca da figura de Jesus. Entretanto, ele começa a falar no capítulo 13 que ele vai ter que ser morto, ressuscitar e ir para a eternidade com o Pai. E isso começa a incomodar os discípulos, eles ficam tristes porque a presença de Jesus ali
era uma presença boa. E além do mais, se ele é o Messias enviado, se ele é aquele que nós aguardamos, como agora ele disse que vai embora? E aí Filipe pergunta: ô Senhor, para onde o Senhor vai? Jesus falou: você conhece o caminho, Filipe? Você conhece o caminho? Não, eu não sei o caminho. Eu sou a verdade, o caminho, eu sou a verdade, o caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida, Filipe. Sou eu. Então, veja bem, Jesus está deixando claro para eles aqui que ele era a promessa cumprida, e dentro dessa promessa cumprida envolvia inclusive a morte e a ressurreição dele. E só depois da morte e ressurreição dele, o caminho estaria pavimentado para a chegada no céu. Quando ele fala, vou preparar lugar para vocês, não quer dizer que Jesus seja um arquiteto, que esteja em construção, construindo casas lá na eternidade para a gente morar. Não é isso que ele quer dizer. Ele quer dizer, vou preparar lugar, eu vou preparar o caminho. E o caminho é a redenção. E a redenção só pode ser dada através da morte e ressurreição. Da minha morte e da minha ressurreição. Então, se Jesus não tivesse morrido, não tivesse ressuscitado, não haveria salvação. O caminho não estaria pronto. O lugar não estaria pronto. Mas uma vez que ele morreu e ressuscitou, então ele abre um novo e vivo caminho, como diz o escritor aos Hebreus, abre um novo e vivo caminho para a chegada do homem no céu. Ele fala, olha, gente, eu tenho que ir, porque se eu não for, vocês também não vão. E ele vai dizer bem claro aqui, quando eu vou e depois vou buscar vocês, para que onde eu estiver, vocês também estejam. Eu preciso ir na frente. Eu preciso cumprir a minha missão. A missão de Jesus era vir, pregar o Evangelho, anunciar a redenção, a salvação, para que todo aquele que nele crer tenha vida eterna. Né? Isso está em João 3,16. Então ele precisava fazer esse caminho de morte e ressurreição, para que nós pudéssemos ir. Essa é a preparação das moradas que ele vai dizer. E a promessa dele é voltar. No versículo 3 ele fala isso, né? Quando eu for preparar lugar, eu virei outra vez e vou levar vocês comigo. E se você olha agora para tudo que está acontecendo, você vê falsos profetas, falsas profecias, você vê a apostasia, que é um abandono da fé, ou uma mudança radical no contexto da fé. Né? Então Jesus hoje está misturado com muita coisa. Você vê muita irreverência, pessoas que não estão nem aí para Deus. Como eu disse, recentemente zombaram de Deus. Vira e mexe, você vê isso aí. Nas Olimpíadas zombaram de Deus. O tempo todo estão zombando das coisas sagradas. E isso lá em Apocalipse também está registrado. Lá em Apocalipse está dizendo que o dragão vai dar boca aos homens e vai dar boca ao falso profeta, para que ele então zombe de Deus, fale coisas horríveis acerca de Deus. Leia Apocalipse capítulo 13. Esse dragão é a própria influência do mal. É o próprio diabo que vai orquestrando uma campanha contra Deus. E a gente vê isso. Hoje em dia você tem uma campanha contra o moralismo, ou contra a moralidade, não moralismo não, contra a moralidade. Você tem uma campanha contra a família, contra a educação certa dos filhos, contra a religião, contra as instituições. Você tem uma campanha ferrenha, um marxismo cultural que visa destroçar toda a humanidade, né? Uma campanha do homem contra a mulher, da mulher contra o homem, do filho contra o pai. Você vê uma campanha de subversão de forma bem alastrada. Isso tudo é perversão. Isso tudo tem a ver com irreverência. E Deus está chamando tudo isso a juízo. Né? A gente tem visto isso aos nossos olhos. Então é uma ideologia anticristã, antifamília. Você vê então esse espírito anticristo já pairando no mundo. A gente vê isso. A gente vê crises políticas. Isso também está previsto em Mateus capítulo 24 ou Lucas 21. Fala sobre crises políticas. As nações, muita sedição, fala sobre o movimento popular de destronamento ou de destituição de lideranças instituídas. Então você vê uma série de coisas nesse sentido. Guerras, né? Quantas guerras? Venezuela está querendo guerrear lá contra os Estados Unidos usando o exército brasileiro. Está acompanhando essa notícia? Então você vê aí guerras para todo lado. Guerra para todo lado. O mundo está em efervescência. Isso tudo é sinal da volta de Jesus. É sinal de que a promessa dele vai se cumprir. Qual é o nosso papel nesse momento? Jesus, eu vou usar 3 verbos usados por Jesus também. Vigiar, orar e pregar. 3 coisas que nós temos que fazer como igreja. Vigiar. Vigiar é prestar atenção em tudo que está acontecendo, mas também vigiar a própria natureza. Olhar por nós mesmos, olhe por vocês mesmos, para que vocês também não entrem nessa espiral de destruição. Entende? Para que vocês não sejam tentados, não entrem na tentação, ou seja, não entrem nessa espiral de destruição e de confronto
contra Deus. Então, vigiar, orar, pedindo ao Senhor força, pedindo ao Senhor que abra os corações, que abra os nossos olhos, que abra os olhos dos que estão ao nosso redor, né? E pregar o Evangelho, porque as pessoas precisam saber que o mundo está doente e que, assim como nos mundos passados, muitas coisas aconteceram, muitos restarts tiveram que acontecer para o mundo ver a grandeza de Deus, ou perceber que de fato há um Deus que está por cima de tudo. Deus teve que fazer o restart do mundo muitas vezes, né? Com o dilúvio, com a Torre de Babel, com o cativeiro babilônico. O tempo todo o mundo está sendo restartado. E agora a gente está caminhando na mesma direção de um possível restart, né? Que está previsto na palavra, que tem a ver com a parousia, a volta de Jesus. Então, que Deus nos abençoe. Essa mensagem não é para assustar ninguém, é só para dizer que a nossa esperança é mais viva do que a gente imagina. Não é só frequentar uma religião, é saber que a Bíblia aponta para o maior evento, para o maior advento que há de acontecer. É o céu se abrindo e Jesus chamando o nosso nome para viver com Ele por toda a eternidade. Vamos nos preparar para esse momento, vamos aguardar ansiosos por esse momento, porque está chegando. Deus abençoe sua vida aí, Cláudia Barbosa, né? Wanda, Jusilaine e Alice, Carlinha, irmã Ana, Sandra, todo mundo aí. Deus abençoe a vida de cada um de vocês, tá bom? Cláudia, você chegou no final, mas vai ficar gravado, tá? Deus te abençoe.